Opa, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estão assistindo essa aula. Meu nome é Ellen Cristina Miranda, eu sou professora doutora aqui na Case Western Reserve University, na cidade de Cleveland, Ohio, aqui nos Estados Unidos. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Eu fiquei muito grata em aceitar essa oportunidade de apresentar um pouco dessa história, né, das questões éticas de clonagem de animais. E gostaria de agradecer principalmente a minha amiga Isabelle Tancioni, que também faz parte da comissão organizadora. Então, parabéns pela iniciativa desse curso e muito obrigado pelo convite. Eu tenho aqui uma apresentação pronta, então vou dar um share aqui no meu slide deck para a gente começar essa aula. Então, como eu já falei, né, eu sou professora aqui na Case Western Reserve University. O meu departamento é o departamento de Genetics and Genome Sciences. E o tema da aula de hoje é sobre clonagem de animais e dilemas éticos. Eu gosto sempre de começar apresentando um pouco do histórico, né, de como eu cheguei aqui, por que eu vim parar aqui, quais são as coisas que eu estudo no meu laboratório. Então, eu inicialmente me formei em bacharel em biomedicina na Universidade Estadual de Londrina, também fiz mestrado na mesma universidade em patologia experimental. E depois do mestrado, eu segui para um doutorado em biologia celular e molecular na Universidade de São Paulo, na USP de Ribeirão Preto. O meu tema de pesquisa durante o doutorado foi de proteômica, porém eu utilizava como alvo células-tronco. E no final do doutorado eu passei a me interessar muito mais pela biologia das células-tronco e a capacidade que essas células tinham de produzir outras células do organismo humano. E interessada nesse tipo de célula, eu acabei indo fazer um estágio em Edimburgo, na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, onde eu aprendi a gerar um tipo específico de célula-tronco, que a gente chama de célula-tronco pluripotente induzida. Esse tipo de célula é o que eu estudo até hoje. Então, com essa tecnologia, com esse conhecimento, eu apliquei para várias posições de pós-doutorado aqui nos Estados Unidos e acabei fazendo doutorado, escolhendo, né, fazer o pós-doc no laboratório do professor Alisson Moultrie, que alguns de vocês devem conhecer. Ele é brasileiro também, tem o laboratório dele na UCSD, na Universidade da Califórnia, em San Diego. E aqui eu fiz o pós-doc em 2 laboratórios diferentes. Então, eu era o que a gente chama de joint postdoc. E eu fiz o pós-doc com o Alisson Moultrie e um outro pesquisador chamado Albert Laspara. Então, nesses 2 laboratórios, eu trabalhava com modelo utilizando célula-tronco para doenças neurodegenerativas. Esse mesmo tipo de projeto, e esse projeto que eu comecei durante o pós-doc, eu acabei trazendo para cá, quando eu aceitei a posição aqui em Cleveland, Ohio, na Case Western Reserve University, onde eu estou desde 2018. Então, faz mais ou menos 4 anos aí que eu montei o meu laboratório e a gente leva esse tipo de linha de pesquisa. Porém, na UCSD foi onde eu conheci a Isabelle, essa minha amiga que me convidou para dar essa aula, e a gente sempre discutia o background do que é clonagem, da importância disso em seres humanos e em animais, das questões éticas que são muito mais bem discutidas em humanos do que em animais. E esse tema levou ela a me entrevistar no episódio 16 do podcast que ela tem, né, do VegVets. E então, para quem quiser escutar, esse podcast está disponível, chama Clonagem de Animais. Então, muito dessa aula que eu vou dar hoje saiu dessa conversa que a gente teve e dessa discussão que a gente teve sobre o que são clones, quais os tipos de animais que já estão clonados e como a gente vê isso no futuro, né? Como que a gente encara isso no futuro. E as questões éticas que são muito importantes ser discutidas agora para o futuro também. Então, a programação da aula de hoje seria, eu vou começar com a introdução, então nessa introdução eu vou falar um pouco da definição do que é clone e passar um histórico de alguns dos animais que já foram clonados ou estão em vias de serem clonados. No segundo e terceiro ponto, eu vou colocar o que são os motivos que levam pessoas, cientistas, a clonar animais e quais são as questões técnicas e éticas associadas a essas escolhas. Então, o 2 e o 3 vai ser mais ou menos misturado. Então, eu vou colocar o ponto de um motivo que leva à geração de clones e, nesse motivo, quais são as questões éticas embutidas, né, que a gente precisa discutir.
Então, primeiro, a definição, né, do que seriam clones. Então, clonagem nada mais é do que a produção assexuada de uma população de células ou organismos geneticamente idênticos a uma única célula ou organismo. Essa clonagem a gente pode dividir de forma didática em clonagem natural ou clonagem artificial. A clonagem natural seria, por exemplo, a bactéria, que faz uma reprodução assexuada naturalmente, né? Então, ela gera células filhas que são idênticas à original e de forma natural. Esse é o tipo de reprodução que ela faz. Já na clonagem artificial, que é mais do que a gente vai focar hoje, a gente também pode subdividir didaticamente em 3 grandes grupos, né? O primeiro que seria clonagem gênica, clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. O foco da aula de hoje vai ser mais em torno da clonagem reprodutiva. Porém, clonagem gênica é importante a gente pontuar para não colocar clones todos no mesmo saco, no mesmo pacote. Clonagem gênica é extremamente útil para pesquisa de laboratório. Então, a gente se utiliza desse tipo de clonagem para fazer cópias de genes ou pedaços de DNA, que a gente insere muito frequentemente em bactérias, para que elas façam a propagação desse gene ou pedaços de DNA de forma natural, para se obter só mais quantidades, né, desse gene ou desses pedaços de DNA. A clonagem reprodutiva é aquilo que a gente entende, que vê pela mídia, ou que você vê em filme, que produz cópias de organismos completos, né? Que a gente vai falar mais sobre isso hoje. E a clonagem terapêutica é um pouco mais do que eu utilizo no laboratório, que seria a produção dessas células tronco embrionárias, ou no caso das que eu uso, pluripotente induzidas, e a utilização dessas células tronco para diferenciação de tecidos, né? Então, essas células tronco, elas têm a potência de se diferenciar em qualquer célula do organismo adulto. Então, com essa característica, a gente pode gerar células individuais ou tecidos. E o objetivo disso seria modelo de doenças ou a reposição tecidual, por exemplo. Então, essa é a chamada clonagem terapêutica, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, da bactéria, do tipo de divisão celular. E, bom, então como funciona o processo de clonagem? Como que essa técnica funciona? Como que a gente consegue clonar um organismo? Então, primeiro a gente precisa de uma célula doadora. Essa célula doadora, ela vai servir para que a gente isole o núcleo. Por que o núcleo? O núcleo é onde se mantém todo o material genético do organismo que a gente vai querer clonar. Então, toda a informação genética está dentro desse núcleo. Então, faça primeiro o isolamento do núcleo dessa célula doadora, que vem do organismo que a gente quer clonar. E a gente precisa também de um óvulo que seja da mesma espécie do animal que a gente quer clonar. Esse óvulo, porém, ele vai servir de recipiente, de receptáculo. Então, primeiramente, esse óvulo ele vai ser retirado do núcleo, vai ser enucleado, a gente chama de processo de enucleação. E esse óvulo sem núcleo vai ser, então, vai servir de receptáculo para esse núcleo que foi isolado da célula doadora. Depois que esse óvulo contém o núcleo da célula doadora, ele vai começar um processo de divisões celulares e vai entrar dentro do processo de desenvolvimento embrionário. Quando esse clone, né, quando essas células atingem um estágio X, né, do processo de desenvolvimento embrionário, a gente pode seguir por 2 caminhos. O primeiro, que seria de clonagem terapêutica, seria a utilização dessas células, que a gente chama então de células tronco, para que seja feita cultura celular, para que seja feita a diferenciação em outras células filhas. Porém, o foco daqui de formação de um clone seria a clonagem reprodutiva. Então, quando ela atinge uma certa fase do desenvolvimento embrionário, normalmente é uma fase que a gente chama de blastocisto. Esse blastocisto é, então, inserido numa barriga de aluguel, né? Então, a gente precisa de um animal que carregue esse embrião, que seja inseminado com esse embrião, para que ele leve essa gravidez a termo, né? Então, esse histórico que eu vou mostrar aqui, ele deixa bem claro o quanto essa técnica já está sendo utilizada, já foi ou está sendo utilizada para a obtenção de diversas espécies diferentes de animais, né? Então, o primeiro foi, no caso, em 1952, na década de 50, os pesquisadores conseguiram clonar de forma bem-sucedida
e chegar ao processo de formação de girinos. Nesse caso, não foi utilizado células diferenciadas maduras, né, do doador. Essas células dos doadores foram células embrionárias. Então, foi feita a enucleação de um óvulo, foi feita o isolamento nuclear de células tronco embrionárias e a inserção desse núcleo embrionário dentro do óvulo. Porém, foi feito de forma eficiente e bem sucedida. Então, foi um marco de que você conseguiria gerar clones de indivíduos com isolamento de núcleo e inserção nesses óvulos. Então, isso foi um marco para a ciência e desencadeou uma série de outras tentativas para fazer o mesmo em outras séries de animais e de espécies. Então, aqui a gente tem o exemplo da carpa, em 1963. Na década de 70, um outro marco foi o mesmo feito, né, de clonagem com camundongos. Foi bem no final da década de 70, né, mais especificamente em 79. Porém, em 80, a gente começa a ver os primeiros animais maiores, a tentativa de você clonar gado, ovelhas. Então, com isso, eu vou falar um pouco mais sobre a clonagem da ovelha Dolly, que ocorreu em 1996. E o marco dessa clonagem foi pelo fato de, pela primeira vez, ter sido utilizado células que já eram completamente diferenciadas. Então, no caso da Dolly, foi utilizado células da glândula mamária. Então, eles conseguiram o mesmo feito, mas não precisaram utilizar células tronco-embrionárias mais. Então, com uma célula adulta, uma célula completamente madura, eles conseguiram pegar esse núcleo e fazer esse clone da ovelha Dolly, no caso. Com isso, abriu-se uma gama, né, de experimentos envolvendo vaca. A gente tem o isolamento, um dos marcos aqui também foi o isolamento das células tronco-embrionárias de humanos, em 1998. E aqui eu também vou dar destaque para o caso da tentativa de isolamento do material genético do tigre da Tasmânia. Então, aqui é quando começa-se a discussão de trazer de volta animais extintos ou de usar-se de clones para prevenir a extinção de animais que estão, aqui a gente chama de endanger, né, ou que estão em processo de extinção. Então, como eu citei a ovelha Dolly, o processo que foi utilizado foi muito parecido com o que eu descrevi, né, sobre como se usa a técnica que se usa até hoje para clonagem. Então, foi utilizado um doador de óvulo, na verdade foi o tipo Scottish Blackface, esse foi o egg donor, e a ovelha que foi clonada foi um Findorsen. E foi onde foi isolado o núcleo, como eu citei, das células da glândula mamária, foi feita a enucleação desse óvulo, a inserção do núcleo da glândula mamária neste óvulo enucleado e início do processo de divisão celular, ou seja, a entrada, né, desse óvulo agora com o núcleo da célula da glândula mamária no processo de embriogênese. E durante esse processo, né, quando atingiu-se o estágio de blastocisto, esse blastocisto foi então inserido no que a gente chama de surrogate aqui, ou que a gente chama de barriga de aluguel. E desse processo nasceu a ovelha Dolly. O primeiro clone que foi amplamente divulgado e ganhou muita visibilidade na mídia, né? Então, se a gente considerar que de 96 para cá, a gente teve um aumento muito grande de animais e de interesse, né, por clonagem de animais, aqui na década de 2000 já, né, depois dos anos 2000, a clonagem de porcos, de mula, de gatos, de cachorros, a gente vai entrar mais em detalhe desses animais também, cavalos, veados. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a clonagem de humanos, mas em 2001 eles conseguiram clonar embriões humanos, porém a discussão ética da clonagem de humanos é muito estabelecida, então existem regras muito claras para que isso não saia do controle, para que esse desenvolvimento não chegue à clonagem de indivíduos humanos adultos. Então, essa discussão que existe em torno da ética de clonagem humanas ainda não chegou
com essa força para a discussão de clonagem de animais. Então, é muito importante essa discussão, esse conhecimento e essa aula, né, que eu fui convidada para apresentar. Então, acho que esse tipo de curso que vocês estão fazendo é extremamente importante. Essa é uma discussão que precisa acontecer para que a gente previna certos erros, né, no futuro, né, e que a gente tenha mais conhecimento e saber como discutir esse tipo de técnica. Então, eu destaquei aqui alguns animais, eu vou falar um pouco do benten, vou falar do Grey Wolves, dos lobos cinzas, e vou falar também um pouco do histórico do mamute, né, do projeto que se tem para a clonagem do mamute. Então, aqui a gente começa a discutir do porquê se clonar animais, né? Quais os motivos que justificam a clonagem de animal. Então, um dos motivos que é levantado é a de conservação de espécies. Então, você conservar espécies de animais que estão em processo de extinção. O outro motivo levantado é o processo de de-extinção. Aqui nos Estados Unidos, né, o inglês, a gente chama de de-extinction, ou eles chamam também de biological resurrection, que seria a ressurreição biológica. Então, animais que já estão extintos, que não existem mais, e você trazer esses animais de volta, né? E por fim, eu vou discutir também as razões sentimentais, já que um mercado que tem crescido muito é o de clonagem de animais que a gente considera ou que são tidos como animais de companhia. Então, esses animais, mais especificamente o gato e o cachorro, o mercado para a clonagem desses animais tem aumentado muito. Então, é importante a gente considerar que razões sentimentais, razões emocionais, é o que leva à clonagem desses animais. Então, a gente tem que considerar isso nessa discussão. Bom, então aqui a gente vai discutir uma das primeiras justificativas para a clonagem de animais, que seria a justificativa de conservação de espécies. Então, espécies que estão em processo de extinção, pesquisadores, então, clonariam esses animais para evitar a completa extinção desses animais. Um exemplo disso é essa espécie de benten, que é um tipo de gado, e a clonagem bem-sucedida desse animal foi feita em 2003, no zoológico de San Diego. Para se chegar nesse animal, primeiro, em 2001, eles tentaram a clonagem de um outro tipo de gado, de espécie de gado asiática, e chegaram até as divisões embrionárias, chegaram até o estágio, como eu citei, de blastocisto, porém esses animais não geraram animais viáveis, né? A gravidez não gerou animais viáveis. Nesse caso do benten, para que se chegasse nesse animal, eles chamam de benten número 1, foram gerados 30 blastocistos bem-sucedidos. Esses embriões foram implantados em 30 vacas, e dessas 30, 16 conseguiram ficar grávidas, né? Porém, só 2 nasceram de forma viável. Um deles é o benten número 1. O benten número 2 nasceu com uma estatura e um peso muito maior do que o normal, e os médicos optaram por eutanásia. Então, para a gente chegar em um indivíduo viável, existe uma gama de pesquisa e um número grande de animais por trás desse um animal clonado, né? O mesmo exemplo é o do Grey Wolf. Então, essa é uma espécie de lobo asiático que foi clonado em 2007. Esses 2 clones foram cientistas coreanos que conseguiram clonar, também passaram por diversos estágios de tentativa e erro, e essa justificativa, né, de conservação da espécie é muito interessante quando a gente discute os lobos asiáticos, esses lobos cinzas, né, o Grey Wolf asiático, porque cientistas, anos depois, em 2015, anunciaram que esse tipo de espécie já não está mais em processo de extinção. Porém, isso foi obtido pela ação ativa de organizações conservacionistas, e não por forma de clonagem, que é extremamente custosa, né? Existe um alto custo para esse tipo de experimento,
e não muito eficiente. Então, aí a gente já entra nas discussões técnicas e éticas. Então, eu já comentei nesse processo que não é extremamente eficiente, inclusive ele tem uma ineficiência grande de números, né? Então, você parte de 30, 40, dependendo do tipo de espécie, até centenas de tentativas para você chegar em um único clone. Isso aumenta demais o custo desse tipo de processo, e uma das maiores discussões, né, que se tem um contra-argumento para esse tipo de clonagem, para essa justificativa específica, que seria de conservação de espécies, é que esse financiamento poderia ser mais bem aplicado em organizações conservacionistas, ao invés desse dispêndio, né, de dinheiro com esse tipo de técnica. Bom, uma outra motivação para a utilização de clonagem de animais seria a de de-extinção, né? Ou seja, esse processo de de-extinction, de ressurreição biológica, de trazer-se de volta animais que já foram completamente extintos. Esse é um assunto bastante polêmico, é um assunto que dá bastante cliques, né? Então, é um assunto que é bastante noticiado na mídia toda vez que se discute esse tipo de projeto. E eu trouxe aqui 2 animais que são bastante interessantes e bem diferentes. Um deles é o chamado de gastric brooding frog. Então, esse tipo de sapo, essa espécie específica, a sapa, no processo de desenvolvimento, ela transforma sua região gástrica em um útero. Então, ela acaba gerando, né, o girino dentro desse útero, transformado, né, a partir do sistema digestivo, então ela dá a luz pela boca. Então é um sapo muito interessante, é um tipo de espécie bastante interessante. E nessa espécie, especificamente, os cientistas dizem que a extinção dessa espécie, que ocorreu em 78, final da década de 70, início da década de 80, eles dizem que essa extinção especificamente não foi por conta de insultos humanos, então não foi parasitas ou de alterações de ambiente, mas não se sabe, não se descreve especificamente por que essas espécies entraram em extinção. Então, existem 2 tipos de espécies de gastric brooding frog, que eles conseguiram obter de forma bem sucedida os embriões desses animais, porém eles ainda não foram completamente clonados. Então, em 2013 é a última data que existe de geração de embriões desse tipo de sapo, dessa espécie de sapo. Já o outro projeto é o projeto de se trazer de volta o mamute, né? Esse é um projeto que normalmente ele dá muita notícia, ele gera bastante visibilidade na mídia, e é um processo que é um tipo de um projeto que se discute muito em relação ao tipo de questões éticas e técnicas que se traria para animais que já estão extintos. Então, com relação a trazer de volta animais que já estão extintos, nesse processo, a gente tem que discutir questões técnicas e éticas muito específicas. Além das questões que eu já citei anteriormente, do alto custo, da ineficiência do processo, existe um ponto importante que seria a disponibilidade de animais para servirem de barriga de aluguel. Então, nesse caso específico, esses animais já foram extintos. Então, não existe mais animais da mesma espécie que possam servir de barriga de aluguel. Então, quando a gente discute o projeto do mamute, por exemplo, a ideia do projeto é de se criar um híbrido entre elefante e mamute. Esse híbrido seria... O embrião criado por esse híbrido seria, então, colocado numa barriga de aluguel de um elefante. Porém, o mamute em si é muito maior do que um elefante. Então, quais seriam as consequências desse elefante que estaria carregando esse híbrido ou esse tipo de animal que não existe, né? Que até hoje não existe, a gente não consegue mensurar quais os tamanhos que eles poderiam chegar. Então, qual a consequência disso para uma barriga de aluguel, né? Para um animal que seria usado de barriga de aluguel? Além disso, um ponto muito importante é a discussão a respeito do meio ambiente.
que para esses animais, esses animais já foram completamente extintos. Então, o meio ambiente em que eles viviam não existe mais, né? Então, você está trazendo de volta, no caso do mamute, um animal que já foi extinto há mais de 10 mil anos. Como que ele se comportaria? Qual seria a qualidade de vida desse animal hoje, num meio ambiente que é completamente diferente do que ele viveu, né? E, por fim, a necessidade de médicos veterinários, né, de vocês, que são especializados nisso. Então, não existe médicos veterinários que possam ser treinados em como cuidar de mamutes, ou de um híbrido mamute-elefante. Então, nesse caso, existe um dispêndio ainda mais alto de custo, né, de financiamento em treinamento para técnicos e veterinários e médicos especializados nesse tipo de animal. Então, o despreparo, né, em se tratar, em se cuidar de animais que já não existem mais, que já foram extintos. Então, por fim, a gente vai discutir as razões sentimentais. Nesse caso, é importante ressaltar que os animais que são clonados por razões sentimentais ou emocionais, normalmente são os animais tidos como companhia. Nesse caso, os animais mais frequentemente clonados seriam os gatos e os cachorros, e esse é um mercado que está em ampla expansão aqui nos Estados Unidos. Essa já é uma realidade de uma gama comercial, né, aqui nos Estados Unidos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro, que é a da gata Cici. Cici é um apelido para Carbon Copy, e essa foi uma gata que foi clonada a partir de uma gata chamada Rainbow. Então, aqui a gente tem a Rainbow e aqui a gente tem a Cici. Então, a primeira coisa que destaca, né, que salta aos olhos, é a diferença física das duas gatas. Então, isso é uma coisa muito comum e é importante ressaltar para pessoas que têm intenção de clonar, principalmente gatas. Você consegue clonar o material genético, mesmo obtendo o material genético idêntico ao material genético original, você não consegue controlar esse padrão de pelos. Por quê? Esse é o resultado da inativação do X, do cromossomo X. Essa inativação do X, ela acontece de forma randômica. Então, como é um padrão epigenético, você não consegue controlar que tipo de pelagem ou padrão de pelagens essas gatas vão apresentar. Além disso, os cientistas que clonaram a Cici descreveram anos depois que essa gata tem comportamentos e personalidade bastante diferente, né, da gata Rainbow. Então, eles pontuam que, às vezes, esse clone, ele não só não tem a aparência física, como a personalidade dele também é bastante diferente, né? A gata Cici é descrita como mais curiosa, mais brincalhona, e já a gata Rainbow um pouco mais introvertida e mais quieta. Então, existem diferenças, né, de físicas e de personalidade que eles citam como personalidade não se clona, né? Então, isso é um ponto importante. Aqui a gente tem o exemplo que ficou muito famoso, que foi a clonagem da cachorrinha Sammy, da Barbra Streisand. Ela clonou a Scarlett e a Violet, que são clones dessa cachorrinha Sammy que faleceu. Então, isso ganhou muita visibilidade na mídia também e aumentou, né, a visibilidade em relação a clones de animais tidos como companhia. E quando a gente fala de questões técnicas e éticas, especificamente desse tipo de clonagem, existem alto custo, e isso eu vou mostrar no próximo slide exatamente qual o custo desse tipo de clonagem, mas é importante pontuar novamente que esses animais eles podem apresentar não só a aparência física, como uma personalidade muito diferente do animal original. Então, é importante que o consumidor, no caso, ou os donos, tenham esse conhecimento antes de passarem por esse processo de clonagem, para que eles levem isso em consideração durante o processo de decisão, se vão clonar ou não os seus animais, né, de estimação. Então, aqui eu tenho falado muito sobre por toda a aula, né, eu falei sobre o alto custo, então aqui a gente coloca em números o que seria esse alto custo, né? No caso dos animais tidos como animais de companhia, como o cachorro e o gato, e mais recentemente clones de cavalos, a Viagen, que é essa empresa que faz esses clones aqui nos Estados Unidos, cobra $50 mil por clone de cachorros, $35 mil para clone de gatos e $85 mil para clones de cavalos.
Então, realmente, são preços que não são acessíveis à maioria da população, porém, são custos que vários donos estão dispostos a pagar para poder clonar os seus animais, né? Bom, então, por fim, a gente vai resumir os tópicos que foram abrangidos na aula de hoje. Então, primeiro, a gente discutiu a definição de clonagens, falamos sobre clonagem gênica, clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. Lembrando que o foco foi dado à clonagem reprodutiva, já que esse é o tipo de clonagem que gera esses organismos adultos. A gente discutiu por que se clonam animais, então, desde motivos de conservação de espécies, razões de extinção ou ressurreição biológica, até as razões sentimentais, no mercado que tem crescido muito para a clonagem de animais tidos como companhia. Questões técnicas e éticas específicas de cada uma desses motivos ou dessas discussões, e uma delas seria a ineficiência do processo e alto custo, necessidade de barrigas de aluguéis específicas, isso em se tratando de, mais especificamente, de animais que já estão extintos, inexistência do meio ambiente também para animais que já estão extintos, que seja compatível com esse animal, animais que podem apresentar aparência física e personalidade muito diferente do animal original. Uma coisa que eu queria comentar aqui no final, eu não abrangi essa ideia na aula de hoje, porém, já existem discussões também de um quarto motivo aqui para a clonagem de animal, que seria a clonagem de animais para razões turísticas e de caça. Então, existem artigos já que discutem a utilização dessas técnicas para clonagem de animais para turismo e caça, previstas para mais ou menos daqui 50 anos, né? Então, em torno de 2070, a ideia de que essas técnicas seriam utilizadas com essa motivação. Então, eu não discuti muito aqui, porque ainda não está em processo de efetivo, porém, existem discussões sobre isso para o futuro, que é importante considerar. Então, com isso, eu gostaria de encerrar e agradecer a todos vocês que assistiram até aqui, que tiveram a paciência de acompanhar essa aula e toda essa discussão. E quem quiser entrar em contato para qualquer pergunta ou qualquer comentário, pode falar comigo pelo Twitter, pelo Instagram ou por e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo diretamente ou por intermédio da comissão organizadora. E é isso, ficamos por aqui. Obrigada.